Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas, praticamente no horário, né? Até que a gente não atrasou hoje. Nossa convidada de hoje, uma poderosa, vamos conversar com Raquel Oliveira, da Maria Flora. Costumo dizer que é a nutricionista que virou flor. Uma empreendedora, uma empresária de sucesso que vai nos contar a sua trajetória, um pouco da Maria Flora e trouxe aqui pra gente babar e sofrer a respeito, que eu já tô sofrendo, né? Peças da Maria Flora, que são essas coisas mais lindinhas que normalmente eu uso aqui no programa. Trouxe uma infinidade delas para você conhecer. E aí, para eu não sofrer sozinha, convidei a minha amiga Renata Sartório para fazer parte da bancada. Bem-vinda, Renata. Boa tarde, Silvia. Obrigada pelo convite. Vim aqui sofrer um pouco com você. Olha, a gente... Tá difícil. Espero que a gente consiga terminar o programa, né? Porque tá difícil a coisa aqui, né? Que a gente siga Complicado. até o fim sem desmaiar, né? Boa tarde, Raquel. Boa tarde. Muito bem-vinda. Até que enfim a gente conseguiu trazer você aqui no Mulheres Poderosas, né? Finalmente, é um prazer também estar aqui com vocês. As peças da Raquel sempre comigo aqui, nas terças-feiras no Mulheres Poderosas. Mas eu queria saber sobre a história da vida da Raquel, do porquê Maria Flora. Já conheço um pouco, mas aqui hoje a gente vai tratar disso. Vamos nos aprofundar o que é uma mulher de fato poderosa, que joga tudo pro alto e recomeça numa nova profissão. Como é que foi isso, Raquel? Como se formou a Maria Flora? Você é uma nutricionista, Sim. tinha um super emprego de sucesso, Sim. muito bem sucedida na sua profissão, né? E de repente parou tudo para começar com a Maria Flora. Bom, como você disse, sou formada em nutrição, amava a minha profissão, uma coisa que, assim, deu muito certo na minha vida. Eu digo que eu mudei de profissão, mas não foi porque a nutrição não deu certo, muito pelo contrário. Eu comecei a minha carreira como nutricionista clínica, eu trabalhei num grande spa aqui do Brasil, eu atendia artistas, grandes empresários, fiz uma trajetória muito bacana dentro da nutrição. Depois acabei mudando por um acaso assim da vida diária, saí da área clínica e fui trabalhar na área de refeições coletivas, nutrição ligada também à administração de empresas, numa grande empresa aqui do Brasil. Nessa grande empresa, eu me descobri um pouco empreendedora. Lá eu tive chance de trabalhar em outros países, eu trabalhei no Uruguai, no Paraguai, no Chile, fiz uma carreira muito legal. Só que essa empresa passou por alguns problemas e acabou fazendo uma fusão com uma outra grande. E nessas fusões, quando você conquista um espaço dentro de uma empresa, você chega num patamar de reconhecimento, muitas vezes quando acontece uma fusão, isso tudo zera. E foi nesse momento de quando zerou, eu fui realocada dentro dessa outra empresa, mas não numa área que eu gostasse. E aí foi quando foi aquele balde de água fria. Eu falei, nossa, começar tudo de novo do zero, batalhar, provar minha competência, chegar de novo onde eu estava, no ponto que eu estava. E aí eu comecei a pensar num plano B. O que eu posso fazer então? Foi quando, pensando no que fazer, num negócio próprio, de repente, eu comecei a prestar atenção na minha mãe. Que a Maria Flora tem início há 25 anos atrás com a minha mãe. Minha mãe vendia semijoias. Ela comprava diversas marcas e revendia. Com os filhos já grandinhos, ela quis ter um trabalho... Aliás, como é que é o nome da sua mãe? Maura. Aliás, a Maura foi convidada para estar Exatamente. aqui hoje. A gente queria também, né, bater um É. papo com a Maura e ela fugiu da gente. Da próxima ela não escapa. Fugiu. Tá avisada, viu? Ela Maura? tá assistindo, mas ela foge. Tá mesmo. avisada. Da próxima não escapa. Então, a minha mãe revendia semijoias, multimarcas, e eu sempre convivi com isso. E ela se descobriu uma grande vendedora. Então, assim, na cidade, em Cabreúva, onde a gente mora até hoje, todas as pessoas da cidade conheciam a dona Maura, que vende semijoias. E aí, olhando a minha mãe e o quanto ela vendia e se dava bem com isso, eu pensei, a gente não pode perder esse público que ela conquistou durante todos esses anos.
e olhando também o volume que ela comprava de outras pessoas, de marcas, semanalmente. Foi aí que a gente foi pesquisar, tentar entender como funcionava esse ramo, né? Não só dentro de uma revenda de varejo, mas também pensando numa revenda de atacado. E aí a gente pesquisou bastante, descobriu como funcionava, como que era essa coisa de banhar uma peça a ouro, que são semijoias. E aí surgiu a possibilidade, porque até então era um sonho. A gente foi colocando tudo no papel, analisando. Isso você continuava trabalhando na empresa? Continuava trabalhando como nutricionista. E paralelamente pesquisando, porque a grande sacada, a grande dificuldade que as pessoas têm quando pensam em mudar radicalmente é como fazer essa transição. Que eu acho que é uma grande dica, né? Qual é o momento, né? Você joga tudo pro alto, arrisca ou aguarda um período, né? Exatamente, essa é a grande dúvida de quem pretende ou tem essa vontade. Como fazer e de que forma fazer isso. Eu posso contar como eu fiz. E acredito que tenha dado certo, porque eu não podia jogar tudo pro alto e da noite pro dia recomeçar. Você vai se desestruturar, zerar e já começar uma coisa sem saber como é que vai ser. Sem saber se vai dar certo. Então fica de dica, de super dica isso. Se você tem um emprego, se você já tem uma renda, manter essa renda, é isso que você está querendo dizer. Foi o que eu fiz. Então a gente para ir construindo, pesquisando a respeito. Primeiramente pesquisamos a respeito, como funcionava. Eu fui entender o negócio. Porque para você empreender, você tem que entender daquilo que você pretende trabalhar. E claro, tem que ter afinidade, você tem que gostar daquela área. Não adianta eu abandonar a nutrição e me meter numa área onde eu não tenho nenhuma afinidade e não gosto, né? Vou fracassar, não vai dar certo. Então, depois da pesquisa, de entender tudo como funcionava, a gente precisou fazer um piloto. Eu tinha que saber se as peças que a gente ia confeccionar, que a gente ia idealizar, iam ter aceitação no mercado, primeiramente da minha mãe, dos clientes da minha mãe. Foi que eu, quando paralelo, trabalhando porque era um material completamente diferente, era uma coisa nova. Era uma marca diferente. A gente criou a marca e aí como ia ser a aceitação dessa marca frente a outras conhecidas de mercado? E a gente começou muito timidamente, assim, inserindo as nossas coisas entre as outras marcas. E quem criava as peças? Então, eu não sou designer, mas eu seleciono os meus fornecedores e quem vai desenhar e fazer as peças para que a gente... É como se você comprasse desenhos, você compra designs. Exatamente. Você isso, começou essa parceria. N fornecedores. A gente define qual vai ser a nossa coleção. Eu não faço fundição, então eu tenho parceiros que fazem isso para mim. E aí a gente teve uma grande surpresa que foi a aceitação imediata das nossas peças pelos clientes da minha mãe. E aí o negócio foi aumentando, foi crescendo e paralelamente eu continuava trabalhando na grande empresa. E isso acontecia como? De final de semana a gente se dedicava nos feriados, à noite. Então foi desgastante, foi muito trabalhoso, mas permitiu que eu não precisasse abandonar o meu salário fixo, o meu emprego, para entrar de cara num negócio novo. E as peças são exclusivas? Sim, são exclusivas e são antialérgicas também, isso é importante falar. Olha, eu posso dar um depoimento, eu uso Maria Flora há muito tempo, eu tenho peças, olha só que luxo isso. Poder. Olha só, olha esse então, Amei. tem duas formas de usar. Ele contorna a sua orelha ou você inverte sem prender e põe ele a asa para baixo, combinando com o anelzinho luxo. Amei. Mas o que eu queria dizer sobre essa história, são 7 banhos de ouro nas peças? Depende da peça. Tem peças que tem até mais. Depende da superfície de contato da peça com o seu corpo. Um brinco, ele tem uma superfície de contato muito menor do que, de repente, uma pulseira ou um colar. Então, de acordo com esse contato, é que a gente define quantas camadas deve ter uma ou outra peça. Eu tenho peças que eu digo que são joias, porque, inclusive, uma placa, já vim aqui várias vezes em Mulheres com ela, onde tem uma oração, né, e tem incrustado os brilhos, né, pedrinhas em volta, as zircônias, e eu não tiro aquilo.
Eu chegar, por exemplo, na minha casa, chego daqui, vou para minha casa, aquilo já é bento, inclusive, né? E eu coloco aquela placa com a oração no meu pescoço e dali ela não sai. Eu durmo, tomo banho, você bota perfume, você passa creme, ela recebe de tudo. Tudo que meu corpo Prova recebe, de fogo. né? E ela está como se fosse nova, a minha e das minhas irmãs. Porque quando eu comprei a peça, eu comprei para as minhas irmãs também, as 3 irmãs, né? Então todo mundo usa e já faz o que isso? Mais de um ano, né? Mais uns 2 anos. Uns talvez. 2 anos ela está como nova. Então, esse eu acho que, minha opinião, e você acrescenta, é um diferencial no mercado. Sim. O Porque que mais? você querer entrar no mercado, você criar uma marca, uma das coisas que você tem que definir, qual é o meu diferencial? Então, no nosso caso, a gente tinha que ter qualidade e ponto. Uma das coisas. Porque minha mãe sempre vendeu peças de qualidade, de outras marcas, mas eu não podia, de repente, criar uma marca nossa com uma qualidade inferior. Isso os clientes dela não iam aceitar. Não ia ter a aceitação que nós tivemos. Então, o primeiro passo foi qualidade. Eu acho que é o principal. E atendimento também dos clientes. Você tem que definir a sua estratégia. Por onde partiu a sua primeira pesquisa sobre o mercado, o qual você teve a ideia, né? Resolveu que gostaria de trabalhar com isso, mas não tinha a definição final, porque você partiu para a pesquisa. Então tá aí uma grande dica, partir para a pesquisa. Primeiro, domine a área a qual você vai trabalhar. Goste e domine. Goste e domine, né? Porque ninguém merece trabalhar naquilo Eu acho que que não... principalmente tem que gostar, né? Primeira coisa. Primeiro gostar. porque aí tudo puxa, Tudo né? fica mais fácil. Você vai pesquisar com prazer, você vai Tudo, fazer com exatamente. prazer. Eu acho que né? primeiro ponto, a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer. Eu quero ter um negócio próprio. Eu sou um empreendedor? Eu sei fazer isso? Eu lido bem eu estaria confortável fora da minha zona de conforto? Porque você vai sair da sua zona de conforto. Nem todo mundo tem um perfil para isso, bem Exatamente. observado. Uma coisa é você ter um salário fixo, 13º, férias, tudo muito programado dentro da sua vida. Tudo bem que quem trabalha para uma grande empresa não sabe se amanhã está empregado, mas tem essa coisa de saber que você vai tirar Quinto férias. dia útil do mês, quinto você conta dia. com aquilo. Né? Para todos os E aí efeitos. você vai deixar de contar. Exatamente. Então você vai sair daquela zona de conforto. Você lida bem com isso? É o primeiro ponto a avaliar. Segundo, às vezes você tem grandes ideias, pensa de repente em grandes coisas, mas você não é um bom administrador. E aí, como é que faz? Por que muitas empresas acabam fechando nos primeiros 2 anos? Às vezes, de repente, nem todo mundo tem as mesmas qualidades. Se você é um empreendedor, tem grandes ideias, mas não é um bom administrador, qual seria a dica? De repente... Fazer um curso. Sebrae oferece. Ou Também. parceria. Uma parceria, uma com, parceria alguém com que alguém. tem esse perfil. Que tem o perfil Que tem o também. perfil. De repente um sócio que tem exatamente aquilo que onde você é falho, essa outra pessoa supre. Sim. Seria uma alternativa. Ou se aprimorar, fazer de repente um curso. Mas é que nem todo mundo gosta daquela rotina Isso é administrativa. verdade. Porque não adianta só você vender. Você Mas tem mesmo assim tem que entender. tem que entender também. Eu acho que Não adianta, você não precisa daí, se você tem um parceiro que é bom nisso, você não precisa ser um expert no assunto, porque você já tem um dentro Sim. da sua empresa, porém é bom que você Que se você especialize e entenda também do que se entenda passa. algo, lógico. Né? Porque uma Conheço empresa... um monte de gente que tomou na cabeça, porque ele entende muito, eu não entendo nada e eu não quero nem saber porque eu não gosto. E aí o sócio não era de boa índole e acabou dançando. Então você tem que saber de tudo. Tudo. Na verdade, você tem que também focar, né? Qual é o meu negócio, quem é meu público-alvo, aonde eu pretendo chegar, onde eu estou hoje e onde eu pretendo chegar. Você tem que acompanhar os custos, o faturamento e tudo mais, para você se inteirar totalmente daquele negócio e conseguir chegar aonde você imagina. Não adianta só, eu vou montar uma empresa e tudo vai acontecer da maneira que eu imagino. Sonhar é muito bom. Vamos e vamos ver o que acontece. Sonhar... Nunca é assim. Se você deixa para ver o que acontece, eu já te conto de antemão o que acontece.
Não dá certo. vai para Não dá cuia, certo. né? Com certeza, não dá certo. Agora eu vou pedir licença um pouquinho, as Ai, palavras. meu Deus. Caiu o Ai, celular aqui. Tem muita coisa ainda que eu quero saber sobre essa mulher empresária, Raquel, pra gente mostrar de que a gente tá falando, né, Posso, Renata? permite. Não é? Pra você que tá Olha, aí, babar aqui com a isso. gente. Tudo de bom, né? É um escândalo. quero, Aliás, é o olha, que a Raquel tá é o que você tá usando, usando, né? É o próprio. Ah, Olha, olha que Eu já peguei o dela, coloquei no coisa. dedo, né? Olha Fantástico. isso. A gente está falando de banho de ouro e a gente está falando de pedras, Que difícil. né? Olha. Uma outra dica eu acho que seria, que fez parte com certeza da sua pesquisa, Raquel, os Olha bons esse. fornecedores. Esse Sim. É fundamental, né? Você Lindo. tem que ter bons Chiquérrimo. parceiros, porque disso vai depender boa parte do seu sucesso. Mostra o anel, olha lá, a câmera tá em você, mostra. Mostra, olha lá, a Raquel, olha lá. De pérola Um igual pequeno anel. um escândalo de anel. Amei, eu quero, Inteirinho hein? cravejado de zircônias. E o brinco. O meu também tem um brinco Olha aqui. isso. A gente baba nessas coisas. E não é porque é mulher, não. Conheço muitos homens. Tinha um querido que faleceu recentemente, um amigo querido, que ele, um senhor, seu Darcy Capelletti, que adora brincos, e ele era um colecionador de brincos. Nossa, que Sabia? interessante. E ele Um não era homem. um dress code, não era nada, um homem. Um Homem. senhor, inclusive, 70 e tantos anos. Que ele parava, inclusive, as pessoas na rua para dizer: você dá licença de eu olhar o seu brinco? Que Porque ele era um interessante. apreciador da peça. Sabia a história do brinco, durante séculos, como é que a introdução... Como surgiu o Como brinco. surgiu e tudo mais. E outras pessoas que conheço, outros homens. Afinal, eu acho que é um adereço que dá um contorno, Sim. né? Então, sou Não é apaixonada. impossível Eu você durmo ficar de sem... brinco, Estávamos conversando acordo sobre de isso, brinco. né? É. Se você tá sem brinco, olha parece que tá olha o nua. brilho dessa peça. É igual A montagem, né? esquecer o celular, né? Não colocar o Como brinco, esquecer o celular. Não dá pra sair de casa sem brinco, sem Não celular. Parece que falta alguma coisa. Essas minhas asas aqui, eu vou voar. Não é possível. Eu já tô voando, né? Tô Essas tô asas são passeando aí. lindas. Ó, corte para a Silvia. Corte para a Silvia. Silvia. Olha, o rei vai mostrando. Posso mostrar essa aqui que eu amei? Ah, essa é uma joia turca. É uma peça gente. turca, olha que coisa. Prata, cobre, Tem um anel. jade indiano. Isso. E tem um brinco. Tá super na moda. Joia Adoro. turca. Quanto tempo, Raquel, para montar? Por exemplo, você tem uma ideia, você não desenha, mas acredito que você tem as suas inspirações. E diga, eu quero Claro. uma peça e encomenda para o designer. Tipo, eu quero uma peça assim, assim, assada, tá. Quanto Olha, tempo bonita. da criação à confecção até chegar pronta para você uma peça dessa? Olha, depende do volume. Mas assim, no mínimo, isso só a peça bruta. Por baixo, 30 dias. Fora o banho, que é uma outra etapa. Que são coisas distintas. Primeiro a criação da peça bruta e depois a etapa do banho. Então, no mínimo, uns 40 dias, se tudo correr bem. Então demanda Demanda tempo. tempo, né? E paciência, né? Eu já queria desenhar e já... De já quanto ter em uma- quanto tempo você lança uma coleção nova? Olha, na verdade, a gente tem peças novas toda semana. Toda semana. A gente tem mais de 6.000 tipos de peças diferentes. Como a gente trabalha com atacado, eu preciso ter muita variedade. Sim. Porque eu tenho que ter peças de todos os estilos. A gente selecionou algumas hoje, porque não tinha como trazer tudo, mas assim, Ai, que pena. a gente tem desde... Graças Que pena. a Deus que ela não trouxe Silvia, tudo, porque olha isso aqui isso. seria o fim, entendeu? A gente tem Eu peças já bem tô básicas. aqui babando. Olha, Silvia, isso. Não, Não é escândalo. tudo de bom, não é Tem escândalo. uns peças brincos também que Os eu sofisticadas. fico... brincos aqui, olha. Para todos os estilos, na verdade. Para quem não gosta de um brinco tão chamativo, a gente tem peças pequenas, delicadas. A gente quis mostrar um pouco as peças mais luxuosas, mas a gente também tem peças básicas. Tem o Esse day aqui- by day, né? Isso aqui Sim. é cara de Silvia e Renata que você trouxe hoje, Sim. né?
Porque não é todo mundo que gosta de peças grandes. Eu, por mim, já usaria todos os anéis ao mesmo tempo. Eu também, falta dedo, né? E tá Falta tudo dedo certo. Orelha pra pôr os para as dedos. peças. Que peça, gente? Que pedra a gente tem aqui? São microzircônias negras. O brilho disso é Maravilhoso, né? incrível, né? Posso comentar sobre por que Maria Flora? Pode, eu ia te Claro, perguntar isso. isso. Muita gente pergunta, Maria Flora, mas da onde você tirou esse nome? Quando a gente estava fazendo a pesquisa e pensando no nome, me incomodava colocar um nome que não tivesse nada a ver com nada. Que fosse uma coisa inventada, sem nenhuma ligação. E foi aí que eu comecei a pensar, que nome colocar? Colocar o meu nome? Eu não queria. E aí surgiu a ideia, a gente também fez uma pesquisa para ver a aceitação das pessoas em relação a esse nome, em relação ao logotipo. Eu acho um charme. E aí a gente fez a junção do nome das minhas duas avós. Então Maria, minha avó paterna, e Flora, minha avó materna. E por que essa junção? A Flora, assim, desde que eu tinha 4, 5 anos de idade, cada vez que eu visitava ela, ela me dava um anel de ouro. Desde criancinha. Ela desenhava ela mesma. E naquela época, usava-se muito confeccionar a peça com ourives. Sim. Então ela fazia o Verdade. desenho e levava para o ourives. E quando eu chegava, a peça estava pronta. Eu tenho todos os anéis guardados até hoje. Que lindo. E a Maria era uma senhora que ela tinha no guarda-roupa presentes para todas as pessoas. Então, gente da família, os amigos, todo Delícia mundo que é que ter vó, chegasse... né? Ai, vó, nossa, tudo de bom. eu não tenho mais as duas, Ah, infelizmente. eu também não. Eu Só tenho órfã de uma que eu cuido muito bem dela. Cuide bem. E a Maria, qualquer pessoa que chegasse na casa dela, ela tinha um presente para dar para essa pessoa. E entre esses presentes sempre tinham as semijoias. Então, por que não fazer essa junção? Foi aí que surgiu Maria Flora, Nossa, semijoias. Que bárbaro, uma história. Eu Linda acho história, que parabéns. se eu tivesse a Obrigada. minha empresa também, o nome teria que ter uma história por trás. Não é legal? Eu A acho gente super tem que legal. ter uma eu acho história. verdade. Eu acho que é uma inspiração assim especial. Ainda bem que tem anéis que não são os meus números aqui, entendeu? Eu tô me sentindo bem pobre. Quero comprar todos. Ai, eu também, Aê. eu quero. Vai dar Porque certo, todos estão viu? servindo em mim, Silvia. Vai dar certo. A gente devia ter ficado só falando em empreendedorismo. Isso aqui vai me deixar pobre. Olha isso. E é uma bola solta. Ele é maleável. Ele mexe. Ele lembra- Você que ama pérola, mexe. Silvia, olha isso aqui. Ele lembra uma joia turca. Não lembra? Lembra? O desenho? As cores, o Dá pra desenho. mostrar isso aqui? formato. Um pérola? Olha, Silvia. As pérolas que estão em alta. Né? Nossa Senhora. Ainda bem, viu? Porque eu Super em nasci alta. assim, já amando pérolas. Eu sempre gostei. É Às clássico. vezes a pérola tá É embaixo. clássico. Não quero Não. nem saber. Eu uso. Esse aqui é Maria Flora, essa peça, né? Igual da Raquel. Eu tenho os brincos Ai, e um também que não uso serviu direto. ainda bem. Ó, esse aqui eu não vou comprar. Mas porque não agora tá serviu. usando o anel de falange, né? É, Então né? não tem desculpa. Ai, meu Deus, tô ferrada. O Raquel, num país como o Brasil, que é sempre tudo muito complicado, qual a grande sacada, além disso tudo que a gente já disse, qual a grande sacada para você manter uma empresa e ter sucesso nessa empresa? Eu acho que são vários fatores. Um deles é perseverança. Todas as coisas que a gente listou, eu acho que não tem serventia nenhuma se você não for perseverante. Outra coisa, acho que é disciplina. Tem que ter disciplina em tudo que você vai fazer, mas se você pretende ter um negócio seu, isso exige muito mais de você. É aquilo que a gente estava dizendo sobre férias, 13º. Se você trabalha 40, 45, 44 horas semanais sendo um funcionário público ou de repente de uma empresa privada, você tem que estar ciente de que sendo um empresário você não vai trabalhar só 44 horas semanais. Você vai trabalhar muito mais do que isso. Então, esses são pontos, assim, acho que os pontos principais. É lógico, tem que ter o diferencial que a gente já comentou. Sem diferencial, você é só mais um. Sim. Então, você tem que ter algo a mais. E esse algo a mais pode ser, não precisa ser invenção da roda. Pode ser um produto de qualidade, pode ser um atendimento A maneira de atender o diferenciado. cliente. Exatamente, a maneira de atender o cliente. A dona Maura, lá com eu os acho clientes que dela, conta. ela sabe cada um.
Hoje a gente tem muito mais clientes do que ela tinha antes só no varejo, porque a gente atende também atacado. Mas ela conserva isso com os clientes antigos. Ela sabe o que cada um gosta. Faz um atendimento personalizado, né? Isso. Você já leva o que o cliente gosta. Exatamente, você consegue saber. É claro que quando você, na medida que você cresce, que você expande, essa personalização... Se perde um pouco, né? Se perde um pouco. É um caminho que acho que não tem muito como fugir. Não, Mas não tem como. ter diferenciais, eu acho que também você tem que ter. Não Olha tem como só. fugir disso. Eu vou pedir um intervalinho, pode ser, Suíte? Eu vou pedir um intervalinho, a gente vai pro intervalo. Enquanto isso, a gente vai experimentando tudo. Ai, meu Deus, eu vou tirar aqui os Bem nenéns. rapidinho, a gente já volta com Raquel Oliveira, da Maria Flora. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Volta aqui com Mulheres Poderosas, batendo um papo super gostoso, instrutivo com Raquel Oliveira, da Maria Flora. E eu estava dizendo aí durante o intervalo que eu tenho a impressão que as peças que mais aparecem em mim são os anéis. Porque se eu não movimentar minha mão para falar,
Eu não falo. Descendente italiano, Bela, pra você, Totalmente né? dela, Eu te tudo tem entendo. que ser com a mão. Tem hora que... Aí um dia eu disse para um amigo, que é um diretor de TV, eu disse, eu preciso fazer um curso para controlar isso, porque, né, eu não sei como fazer. Ele falou, esquece. Tem uma movimentação que ela é fora do esquema, mas a sua movimentação faz parte. Se você parar de mexer as mãos, você não vai falar com naturalidade, então continua mexendo. Aí fiquei feliz da vida. Aí a gente enche de anelzinho Maria Flora e vai dar tudo Isso, certo. e vai falando. Raquel, agora, um outro assunto que acredito que fez parte da pesquisa é se você estava entrando num ramo que era rentável. Sim, claro. Essa área é uma área rentável? Tanto para você que confecciona as peças, quanto para vendedores? Sim, é uma área rentável. Isso é importante. Não adianta simplesmente você gostar daquilo, se de repente Eu adoro o que eu área... faço, mas também adoro o que eu faço, me mas rende. não me rende. Então, Não. deixa isso como hobby, né? Não, exatamente. É uma área rentável. E assim, o mais legal de tudo, que claro, a gente quer faturar, mas é legal também você ver a evolução das pessoas que estão com você. Então, a gente como trabalha, como eu disse, no atacado, não só no varejo como no atacado, a gente acompanha a evolução de algumas clientes. Isso é muito bacana. Que chega para você, como é que faz? Aí também vai de dica para quem quer começar um novo negócio e ser uma revendedora de semijoias, por exemplo. Ou ter né? uma segunda fonte de renda, conforme estamos falando Sim, no é, intervalo. que dá, né? eu Eu morro de complemento. vontade de revender isso, porque é uma coisa que eu adoro. Eu já revendi, viu? Já revendeu, né? Já. O que anda acontecendo muito é assim, a pessoa começa tímida como uma segunda fonte de renda. E quando vê Não tem aquilo- consignação na Maria Flora, então a Quando pessoa eu vai comecei- e compra. Quando nós começamos, a gente abriu consignação. Mas como em qualquer outro negócio, você tem erros e acertos. E aí a gente chegou a uma conclusão de que a consignação não era o ideal. A gente parou com a consignação, que é importante isso, você no meio do caminho conseguir avaliar também. Continuo por esse caminho ou paro agora e mudo? Que era a nossa próxima pergunta, e depois eu quero mais Tá. detalhes sobre isso. A gente parou com a consignação e manteve o atacado e o varejo. E no atacado, como eu estava dizendo, muitas pessoas começam tímidas como uma segunda fonte de renda e quando vê aquilo passa a ser o seu negócio principal. Ou seja, ela chega, compra um pouquinho. Compra Tem pouco, com medo. Tem um valor mínimo para se comprar Tem. no atacado? A gente tem um mínimo, que pode falar o mínimo? Pode. R$1.000 ou 30 peças. E a pessoa quando fala, nossa, R$1.000, fala, é muita coisa. Só que aquilo ela vende assim numa semana. E daqui a pouco já tá lá de novo para pegar mais Tem uma peças. noção de quantas peças a gente tem por aqui, quer ver? Pode ir falando aí que E eu vou aí, contando mais um. Começa com as amigas. Começa com as amigas. Porque que mulher não gosta de semijoia? Então vender Não semijoia conheço, é você mostrar. Não tem como você não vender. Só tem uma alternativa para não vender. É não mostrar para ninguém. Verdade. Não precisa nem saber vender, né? Ela se vende sozinha. Aí vai determinar. Se você for uma ótima vendedora, você vai vender muito. Se você for uma vendedora mediana, não tanto, mas vender, Mas mostrou, vende. E o que anda acontecendo muito é isso. As pessoas começam tímidas com medo de investir. Ai, será que eu devo? Será que eu não devo? Vai dar certo? Não vai? E aí quando vê, de repente já está comprando 10 vezes aquilo que comprou na primeira vez e tem uma clientela grande. O que é legal, como você disse, você acompanhar esse Isso. desenvolvimento, né? Porque Eu aqui tenho- você vê que é uma empresa que está se montando. Graças a Deus. São filhotinhos de Maria Flora. Né? A gente, é muito legal isso, a gente tem assim, algumas clientes que eram funcionárias, ganhavam um pouco mais que um salário mínimo em empresas e hoje só fazem isso não, já é muita coisa, né? Sim. Trabalham com semijoia e nunca imaginaram ganhar o que elas ganham hoje. Pessoas que não estudaram, não têm uma formação acadêmica. Tem como a gente passar um percentual de lucro aí, quem está pretendendo começar com isso? No mínimo 100%, no mínimo. Para ter um valor legal assim de mercado e vender bem, no mínimo 100% de lucro. Que é uma margem ótima. Nossa, Maravilhosa. excelente. Poucos negócios entram, né? Te dá um Agora, lucro desse. é diferente de roupas, né? A mulherada ama É, vender roupa verdade. também. É diferente de roupas que tem uma agilidade muito grande nas suas coleções. A gente está falando de peças clássicas. A tendência pode mudar, mas
a peça não cai de moda. Sim. Porque a gente está falando de joia, né? Então, por exemplo, vamos pegar aí, isso aqui nunca vai cair de moda. Não, é um clássico. Então você vai fazendo o seu estoque e você não vai perder com isso, Sim. né? Então acho que é também uma grande sacada. Existe a tendência, pode uma ou outra. Sim. São peças mais dia a dia, Básicas. mais básicas, que tem uma tendência mais, que a gente pode dizer, mas os clássicos, eles não... Não tem. Tem as coisas de moda que a gente também tem, que às vezes dura pouco tempo, é passageiro. Mas É o valor claro, também é menor e assim- E são peças que independem da estação, né? Ah, mudou a estação? Pode mudar a coleção, mas mudou a estação, você vai pegar o seu estoque de coisas coloridas e estampadas e quase que perdeu, porque na coleção seguinte essas roupas vêm com outras cores, É outras verdade. tendências, né? Talvez Então, esse é assim, no inverno você use menos pulseira, mas se bem que inverno no Brasil é uma coisa muito relativa, né? Mas quem é usuário de pulseira Usa no inverno nem também. que não esteja aparecendo. Verdade. Nem Com que tenha casaco, exatamente. a Verdade. sutileza de... Aliás, esses braceletes aqui, Olha esse. esse é chocolate? É chocolate. Chocolate, o azul, o verde. Safira. Esse é uma... E o todo Divino. preto. E o todo preto. Né? Queria todos. Aí esse que eu tô E usando. aí a gente encaixa um relógio. Né? Não, aqui, olha. Não sei se não é Não, pra olha ver. esse que você tem o olho grego, né? É, e aí tem essas duas Você cores. pode colocar antes, depois, que fica muito bonito. Adoro. Eu A mistura de cores, tô né? precisando Interessante. de um olho grego aí, porque... Olha, eu já fiquei vou ficar com os três, tá? É sempre bom, né? Nossa, lindíssimas. E essas peças Então, grafite são você coisas vê. de moda, estão na Isso- moda. É, mas, por exemplo, pode ser que a franja, que aliás está em altíssima, alta. né? Super a em franja, alta. pode ser que a franja, no ano que vem, não esteja em moda, mas é uma peça que você não perde, porque Há ela vai 2 voltar. anos atrás, estava usando franja em Exatamente, colares, é cíclico, pulseiras, e voltou. Agora continua em bolsa, Roupas, sapato, bolsas, roupa, tudo. Porque é diferente de roupa. Então, é uma ideia muito legal, uma grande sacada você E até ser para transportar uma melhor, né? Você revendedora. transportar as roupas para casa da cliente é complicado. Agora as camisolas é mais Quantos fácil. representantes tem a Maria Flora hoje? Olha, eu não sei te falar o certo. Talvez, assim, no atacado eu acredito que em torno de 30, posso estar enganada, mas é por volta disso. Mas isso a gente está falando saindo de Cabreúva. Eu sei que tem ido peças até para os Estados Unidos, A gente tem clientes para fora fora do do Brasil. Sim, graças a Deus. A gente tem clientes em Miami, a gente está ganhando cada vez mais mercado por lá. É um sonho, quem sabe um dia, né, Maria Flora? Quem sabe? Sonhar não faz mal. Quem sabe a Maria Flora um dia chega, de repente ter algum lugar em Claro. Miami. É um sonho que a gente tem. É um objetivo. sonho e, na minha opinião, perfeitamente passível de Ser realizado. acontecer, de E vários de se estados realizar. também do Brasil, né? A gente revende para Bahia, Goiás, uma infinidade. Porque com essa coisa de internet... E como faz? Se eu quiser ser uma revendedora. Bom, se você tiver, você pode visitar o nosso showroom, Que fica que fica em Cabreúva. Eu vou passar o telefone, 4409-1015, DDD? 11. Pode visitar o showroom se você estiver próximo, que a gente está bem próximo de São Paulo. Ou, se você quiser comprar à distância, como fazem os clientes que estão em Goiás. Olha, acho em bárbaro. Bahia, Sabe como é que eu compro, Maria Flora? Tem o Flickr um catálogo. com catálogo. Eu acho que 90% está lá no Flickr. Olha, 90, Se não acredito for- que 90% deve estar. 90% das peças estão no Flickr. Se não tiver no Flickr, está no Facebook da Maria Flora. Exatamente. Que a Raquel posta, a Renato posta sempre. E aí eu escolho pelo Flickr e digo lá, mando inbox para eles dizendo, olha, no Flickr o número tal, copio o código e passo, e eles despacham para Bragança Paulista ou para cá, para São Paulo. Né? Isso. Então acho que você que está interessada nas peças, tanto para uso próprio
para revenda também, né, Raquel? Também, as duas situações compram desta forma também, via catálogo. A gente tem clientes que compram uma única peça para o uso próprio e não, tem clientes que compram 100 peças para revender à distância. Então, essa coisa... Passa o Flickr também aí, antes que eu esqueça, a gente passou o telefone, passa o Flickr, Facebook, passa tudo. No Facebook é Maria Flora Semijoias, se você digitar isso lá vai aparecer nossa página. E lá nessa página, Maria Flora Semijoias, já está escrito o catálogo, o endereço bonitinho do catálogo, que é um numerão, é assim, um endereço bem grande, mas você já consegue clicar naquele link e já acessa o catálogo. Os valores são diferenciados, certo? Sim, eu tenho pra peças... atacado e para... o valor de atacado é claro, devido ao volume, a pessoa tem um desconto... R$1.000, né? Ou 30 peças. R$1.000 ou 30 peças. Aqui a gente tem em torno de 56 peças, 58 peças. Teve alguma hora que eu perdi a conta aqui. Mas para você ver que não é tanta coisa. Não. É que são peças mais caras, mas de peças mais básicas do dia a dia, você consegue comprar mais volume. Sim. Que é o que a gente sempre indica para uma pessoa que vai começar um negócio, se ela não é uma vendedora, não tem ainda tantos clientes, começar com as peças mais clássicas, mais básicas, para depois partir para uma linha mais cara. É uma outra peça, você orienta isso? Sim, sim. A gente como faz esse comprar, numeração de... Tudo. Porque o nosso interesse qual é? Que a pessoa se dê bem. Que a pessoa consiga vender tudo aquilo que ela comprou. Senão não adianta, ela compra uma vez e depois não volta mais. Então a gente dá toda essa orientação. Tudo. Em relação à conservação e uso das peças, que é muito importante. A gente dá suporte também na questão... Às vezes cai uma pedrinha, às vezes acontece um acidente, a gente dá o suporte nessa situação e a gente orienta também o que comprar para você vender com rapidez, com agilidade. E garantia? As peças têm garantia de 1 ano para banho, desde que seguidas, é claro, todas as orientações que a gente faz, recomendações de uso. Não que a Silvia faz o colar dela, né? Por favor, passar creme, perfume, tomar Mesmo banho. Assim, tá novinho, do mesmo jeito. Isso também tem a ver com suor, né? Os anéis. Tem pessoas que não tiram pra nada e a peça tá linda há 1 ano, 2 anos intacta. Tem outras pessoas que têm uma reação mesmo do suor. Um suor um pouco mais ácido pode ter uma reação com o banho. Agora eu queria saber uma coisa, Raquel. A gente estava comentando aí. A importância de quanto em quanto tempo, se existe um tempo para se sentar e rever, ou vai se sentindo isso, que fique como dica também. Qual o período aí para você sentar, rever os conceitos, rever o que está dando certo, o que não está dando certo, ser aberto a críticas e ser aberto a mudanças em função dessas críticas? Queria que você comentasse um pouco disso. Na verdade, a gente tenta, se policia até, né, para receber todas as críticas e tentar entender, né, o porquê a pessoa te deu determinada orientação, tenta ouvir as pessoas, os parentes, os amigos, todo mundo. E quem está próximo. Quem está próximo, porque muitas vezes você está no meio do negócio, no meio do furacão, e você não consegue sentir e observar como as outras pessoas. A visão perfeita se tem quem está de fora. A gente não tem essa visão. Você está no meio da loucura do trabalho, do dia a dia. É verdade. Você não tem muitas vezes nem dimensão de onde você já chegou. Muitas vezes você está cansado e com tanta tarefa que você não consegue centrar, pensar, falar, nossa, onde eu estava, onde eu cheguei, que legal. Muitas vezes a gente perde essa noção. E é bom conseguir um tempo para poder refletir realmente, né? E poder reavaliar o seu plano de negócios, que é importante, você parar de tempos em tempos. Eu não sei te mensurar assim, de quanto em quanto, mas eu acho que pelo menos assim, na minha visão, umas 2 vezes no ano, você tem que refletir sobre aonde você estava, onde você chegou. E onde quer chegar, né? Eu, pessoalmente, meço os meus resultados e avalio mensalmente. Pode ser que para um outro negócio a pessoa consiga fazer isso com uma frequência maior, até semanalmente, quinzenalmente. No nosso caso, mensalmente a gente avalia como foi o mês, o que aconteceu, como é que foi. E eu estou sabendo, ela não quer muito abrir porque tem mais detalhes, mas se você frequentar a página do Maria Flora, você vai ficar atualizado com referência a isso. Que tem por aí um evento da Maria Flora
para os vendedores, para quem pretende vender Maria Flora e para quem vende Maria Flora, que a gente vai passar e você me conta depois disso e a gente passa esses detalhes, que é um treinamento, um curso, uma palestra, Sim. né, que está sendo montada para que esses vendedores saiam de lá sabendo do que se trata. Isso é muito importante, né? Formar as pessoas. Eu, na minha carreira como nutricionista, isso me ajudou muito, né? Todos os cursos que a empresa me proporcionou, tudo que eu me fiz lá dentro, né? Qualquer área é importante, né? Em qualquer área, a atualização é muito importante. E como pra gente, essa parte, assim, eu dou muita importância no formar essas pessoas. Tem pessoas hoje que são microempreendedores individuais com o nosso suporte. Isso é muito bacana. Então, olha que história boa. Se você se interessa, se você quer ser um revendedor e diz assim, acho que eu vou gostar de vender, mas não sei se eu tenho muito jeito para coisa. Entre em contato com a Maria Flora através do Facebook. Pode ou ser. do telefone, Ou do que depois telefone. você repete. E diz, quero ser uma revendedora, quero participar do treinamento, que logo mais tem notícias. Vai ser uma palestra muito legal, que eu já estou sabendo, mas ela não quer que conte muito a respeito. Segredo. Mas ela vai te Segredo. dar todas essas informações. Passa de novo o telefone. O Iago já entrou aqui, já vem com esse... Quando o Iago abre essa portinha assim, põe essa mãozinha assim, é uma parte que eu não gosto, sabia? Pois é, chato, né? Tem Desagradável. que ir embora, Iago, né? credo. Não sei por que não me dá 2 horas de programa, produção. Assunto bom a gente tem. De novo o telefone, É Raquel. 11 4409 1015. E se as pessoas quiserem adicionar Maria Flora Semijoias, por favor, fiquem à vontade. E a gente vai aceitar todo mundo. Uhum. E aí a gente vai disponibilizar catálogo também para as pessoas poderem conhecer as peças e entender melhor essa questão que eu falei da variedade dos preços. Amei, adorei. Super dicas para você que pretende aí, tá com medo, né? Tá querendo montar, tá querendo mudar de profissão, mas tá com medo. Será que vale a pena? Será que não vale? Eu acho, sempre vale a pena. Concordo. Buscar sonhos, Novos caminhos. novos caminhos. Ainda mais Verdade. mexendo com coisas Lindas. Olha, quero agradecer a Raquel pela oportunidade, parabenizá-la pelas lindas peças. Vou continuar cada vez mais usando Maria Flora, porque me encanta. E a gente continua babando Continua a sessão tortura, não aqui. termina. A gente continua lá embaixo, né? Porque a gente tem que É. desocupar isso tudo, Verdade. porque vem Caetano Bedak com o primeiro escalão. Sabe quem é o convidado do Caetano hoje? Não sei. Também Vou nem ficar me devendo contou. hoje. Ele Vou não ficar contou. devendo quem é, mas fica por aí para acompanhar Caetano Bedak. Raquel, muito obrigada. Obrigada, Obrigada. Silvia. Eu é que agradeço. E você continua com a gente, firme Claro, e forte, firme na nossa e parceria. forte, babando por aqui. Olha só, que a sua semana seja recheada de realizações, que a sua semana seja tão brilhante quanto isso tudo que a gente tem por aqui. Que seja de sonhos, que seja de caminhos focados no seu sonho. Que você caminhe e chegue lá, Sem medo de mudança, né? Isso é Sempre. importante. não é? A gente fica por aqui. Vamos babar mais um pouco. Vamos. Beijinho, boa Beijo, semana. obrigada, Silvia, pelo convite. Rise